você não pode provar nem que sim, nem que não. Entende esse tipo de argumento? São essas crenças infalíveis que pessoas que têm essa profunda necessidade de acreditar vão construindo. A estratégia da ressignificação. Posso falar mais sobre isso em outro momento, mas é bem por aí. O Caio falou que podia ter mais pirulas de duração, né? Foram quase 3 horas. O pirula me zoou. Pô, velho, foi rápido o seu Visibot. podcast. Ê, pirula, Bem-vindo velho. a leitão.arte. Ai, ai, deixa eu ver aqui. O que o ateu precisa responder é: se Deus é amor, é justo ele contrariar a escolha de uma pessoa, forçar uma pessoa que o rejeita, que não quer ter parte com ele e prefere viver distante desse Deus? Rejeitar que Deus? São milhares de deuses já concebidos até hoje. Vambora. Quando ele falou de ateu místico, lembrei na hora do Nino Denani, que é um mago ateu. Boa, bem lembrado aí, Arlisson, que inclusive, olha só, eu abri sem querer um vídeo do Denani. Antes de voltar aqui, né, para essa aba de comentários, o Hamilton tá que comenta por aí, hein? Deixa eu variar um pouquinho aqui, ó. A Ana Maria falou: esse cara tá bem por fora de algumas coisinhas escondidas dos seres humanos que estão nas altas cúpulas, que fazem coisinhas para fazer outros sofrerem a troco de poder. Do que ela tava falando aqui? Tô por fora. Raimundo falou: meu pai, tô assistindo e cada vez vejo que Daniel não tá sabendo muita coisa, não. Cadê o argumento? Aponta. O Hamilton, que falou, tá falando demais, até pulei esse aqui dele, pelo menos está especificando. Daniel, esse ponto aqui eu acho que você errou por causa disso ou daquilo. Aí eu acho massa. Porque de repente eu falhei em alguma coisa e posso aprender. Ó, deixa eu até ler o Hamilton aqui, ó. A questão do ateu é com Deus. Não tem problema nenhum acreditar em espírito, exatamente o que eu falei isso aí. Porque para Deus o ateu precisa prestar contas. Será? Se Deus existir, cara, Deus pode existir e não tá nem aí se a gente acredita ou não acredita nele. Se ele for de fato tão bondoso e onisciente, como dizem que é, ele vai achar os ateus da hora. Não todos, mas muitos ateus, gente boa e merecedores do seu amor, da sua proteção e por aí vai. Se eu fosse Deus, sumamente bom, sumamente inteligente, consciente de tudo o que acontece, poderoso, primeiro que eu não teria feito um mundo cheio de sofrimento. Eu poderia ter dotado os seres humanos com instintos mais razoáveis de autocontrole, de pacifismo e coisas do gênero. Eu não ficaria me escondendo. E se eu ficasse me escondendo por qualquer motivo que seja, talvez eu estou cuidando agora de outro planetinha lá na Conchinchina do cosmos. Eu não ia condenar a um castigo eterno ou à destruição pessoas que não me veneram, que não entenderam que eu existo. Até porque a culpa é minha, né? Eu me escondi bastante. Eu não me fiz tão claramente presente no mundo. Eu agia de formas tão tortas, tão pontuais e raras, que é compreensível que a maioria das pessoas não tenha entendido a minha existência. O cristão às vezes se esquece disso. A maioria das pessoas do mundo não é cristã. 6 bilhões de pessoas, ou 75% da humanidade, não é cristã. Se o Deus judaico-cristão deseja ser conhecido, ele está indo mal, muito mal. E, portanto, seria totalmente injusto da parte dele, se não imoral, ele permitir ou ele condenar a maioria da humanidade a um castigo eterno, saca? Mas não é compatível com a ideia de um Deus sumamente bom. É difícil, né? Esse é o problema do mal. Como compatibilizar um Deus infinitamente bom, infinitamente inteligente, onisciente e potente? É uma dor de cabeça ainda para os teístas que acreditam nessa noção de Deus. O Hamilton falou: quem diz que demônios só possuem crentes? Cara, a maioria das vezes são crentes, pelo menos. O que eu estou vendo por aí é na igreja ali, final de semana, nas igrejas evangélicas especialmente, não? Pessoal criticando aqui, né, a minha frase de efeito que eu mencionei lá, não que eu estivesse defendendo o comunismo, eu até em alguma medida, não sei, em alguma medida eu acho que existem coisas ilegais no capitalismo, mas eu não sou um neoliberal, sei lá o quê, né? Um pouco um anarcocapitalista, nada disso. Eu tenho muitos ideais, talvez, valores mais alinhados com a esquerda nesse sentido econômico,
a taxação de grandes riquezas, grandes fortunas, e coisas do gênero. Mas, enfim, eu falei que o esquema de salvação do cristianismo é tão injusto quanto o esquema de enriquecimento do capitalismo. E aí ele está criticando aqui, beleza. Valeu, valeu. Alguns elogios por aqui. O Ramon falando que o ateu fala muito de religião, mas Bíblia não é religião. Eu falei muito sobre a Bíblia também. Inclusive o quanto ela foi adulterada, o quanto a gente não sabe sobre a vida de Jesus e existem controvérsias em torno dessa figura e por aí vai. Desculpa. Deixa eu ver aqui, ó. Raimundo falou: e o Daniel dizer que a pessoa sonhando com algo que leve a ela a se movimentar muito enquanto está dormindo é perigoso e por isso que o cérebro paralisa, dá um bugzinho para evitar a pessoa se machucar. Eu concordo, tá? É porque quando a gente dorme, tem uma região no tronco encefálico que impede que os impulsos nervosos provenientes do cérebro cheguem nas extremidades do corpo, nos membros superiores, inferiores, e a gente se movimente na cama, né? Então a gente fica lá quietinho enquanto a gente sonha. É disso que ele está falando. Mas quando a pessoa não está sonhando nada desse tipo, de repente se encontra tentando gritar e se mover e não consegue. Nisso eu não concordo que seja um bug, mas esse que é o ponto. A pessoa está despertando, mas essa regiãozinha no tronco encefálico não desbloqueou. Então você tem a paralisia do sono, que eu expliquei na live com Vilela. E durante a paralisia do sono, muitas pessoas podem ver espíritos, demônios, alienígenas, o que quer que seja em que você acredita. Pode aparecer ali e você achar que teve uma experiência sobrenatural. Deixa eu ver se é grande demais isso aqui. Mais ou menos. Esse Daniel, disse o Eduardo, é do time daqueles que não aceitam o Deus que julga as pessoas. Pais disciplinam seus filhos quando erram, empresas demitem funcionários. Tudo bem, mas cadê Deus para ensinar a gente alguma coisa? Eu não estou vendo. Eu nunca recebi um ensinamento do Todo-Poderoso, de qualquer tipo de divindade, de nenhuma entidade, de nenhum espírito. Se ele aparecer ou ela aparecer por aí, estou aqui de pronto para poder aprender. Mas até agora, só silêncio. Alguns simplesmente não querem crer. Mateus e João foram sim discípulos de Jesus. Cara, mas o ponto é que os historiadores ensinam a gente, a partir de evidências que foram coletadas, que Mateus e João foram só nomes atribuídos aos textos. Não é que Mateus era o cara que andava com Jesus e foi lá e escreveu o evangelho, e João a mesma coisa. João tem que ter vivido o quê, hein? 90 anos depois da morte de Jesus, não foi 80, sei lá? Tem que ter vivido uns 120 anos para ter escrito o evangelho e ter convivido com Jesus? Pelo menos uns 120, né? Não sei que ele fosse um bebezinho, com 90, 47 escreveu lá Vris. aquilo de que Bem-vindo a ele lembrava leitão.art. sobre Jesus. O Fernando falou que é interessante ver que o ateísmo é tão crença quanto o cristianismo, já que nada se prova. Cara, já que nada se prova. Vamos lá. Eu não entrei muito na filosofia do ateísmo, na filosofia da religião, até porque também eu não sou filósofo, mas não houve muito contexto. Mas é muito injusto, eu entendo, e em certa medida eu até concordo que você pode ver o ateísmo como uma crença. Crença no sentido de os ateus entenderem que a inexistência de Deus é a verdade. Então é uma crença, você toma essa ideia como verdadeira. Agora, cuidado, porque não quer dizer que sejam ideias igualmente boas ou igualmente ruins. Se um ateu é bom, se um ateu é bem fundamentado teoricamente, ele pode demonstrar que o ateísmo é muito mais razoável do que o teísmo. Só a ausência de evidências de que Deus existe é um grande passo rumo à plausibilidade superior do ateísmo, em comparação com o teísmo, ou a ideia de que existe Deus. O que esperar do mundo se Deus existisse? Talvez pessoas que recebem orações se curarem mais do que pessoas que não recebem, mas a ciência já foi lá e mostrou que isso não tem efeito nenhum sobre a cura ou prognóstico de pacientes que passam por cirurgias e por aí vai. Estabeleça o que esperar de um mundo em que existe uma ou mais divindades. A partir disso, a gente consegue investigar. E quando a gente investiga, o ponto é que a gente não encontra essas evidências. A ausência de certas evidências, quando elas são esperadas, caso exista um ser, um fenômeno, pode indicar sim a ausência ou a inexistência desse ser ou desse fenômeno.
É isso. Não sei se deu para entender, tá? Um raciocínio bem, é aquela ideia, né? Ah, mas não dá para provar o que não existe. Dá. Eu posso provar que não existe um cachorro aqui em casa. Eu te trago, te levo em todos os cômodos, arrasto os móveis e você fala, a ausência de evidência de que tem um cachorro aqui é a evidência de que não há um cachorro neste apartamento. É sobre isso que eu estava falando. Então, estabelecidas as condições que a gente espera encontrar num universo em que Deus está presente, se investigadas e estiverem ausentes, eu não encontrar essas evidências que deveriam estar presentes se Deus existisse, isso significa que temos evidências de que não há Criador algum. Esse é o ponto. Eu queria ter levado um pouquinho desses raciocínios e trabalhado isso lá, mas a gente não foi tanto para filosofia. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver se esse nascido em Sião aqui falou muito. Nossa, não, velho. O Paulo falou: esse Daniel, ele busca totalmente seu próprio viés, pois tem muitos casos que ele não tem explicação, mas ele só fala nos casos que favorecem o que ele pensa. Que casos que não tem explicação? Tudo bem, eu concordo, Paulo. Existem casos sem explicação. Mas casos sem explicação não necessariamente significam que Deus existe ou espíritos existem e por aí vai. A ausência de uma explicação científica para um fenômeno anômalo não significa que a alternativa religiosa seja verdadeira. A gente reuniu informações o bastante sobre aquilo para descartar fraude ou confusão, porque, como Carlos Orsi argumenta em seu livro dos Milagres, e argumenta muito bem, existem casos abundantes de fraude e confusão no seio de todas as religiões. Enquanto isso não é devidamente investigado, analisado, é precoce você concluir que aquilo então é um milagre. Se não temos informações, tipo Emily Rose, que provavelmente tinha um transtorno mental, e aí na época a galera interpretou como possessão demoníaca. Calma lá, velho. A gente tem que ter ponderação, paciência diante de questões para as quais a gente não tem resposta. Porque se a gente vai com o coração, a gente abraça a primeira resposta acalentadora. A gente tem que tomar cuidado com isso. O Sagan explica também. Quanto mais você quer acreditar em algo, mais cético você tem que ser a respeito desse algo. Porque quando você quer muito acreditar, você se ilude. Você fica mais enviesado. Você fica mais desonesto intelectualmente, mesmo sem querer, sem perceber. Você abraça com mais força indícios que corroborariam aquela sua crença, sendo que são indícios muito fracos ou até totalmente refutáveis. Você está por aí toda hora dando. Nossa, muita coisa aqui. Os ateus são os seres mais fortes do mundo, não têm câncer e nem sofrem acidentes de avião. É, claro que tem. Claro que morrem. O ateu tem tanta sorte ou tanto azar na vida quanto o crente. Gênio? Não, nem tanto, Lucineide, mas obrigado. O Raimundo falou que eu só falo de experiências erradas que acontecem no meio cristão. Isso é comum, somos seres humanos cheios de defeitos, a religião não leva ninguém ao céu. Deus sim. Quando perguntaram para Jesus sobre a religião, ele responde ensinando que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, para de julgar os crentes usando só os maus exemplos. Eu falei, eu falei na live que tem muito religioso massa, ou que a religiosidade ou a religião não são problemáticas em si. Crenças e práticas religiosas que produzem sofrimento humano, essas sim são problemáticas e têm que ser questionadas e, em alguma medida, até combatidas. Esse é o meu ponto. E eu falei sim que religião pode fazer bem para muita gente, pode ser uma fonte de sentido na vida, uma fonte importante de suporte social, de identidade. Eita! Mas talvez a pessoa comentou antes de ver a live completa. Pode ser também. Quem apoia uma conversa entre Daniel Gontijo e Rodrigo Silva, deixa o joinha aqui, ó. Vou deixar. Obrigado, Rogério. O Antônio Miranda sendo convocado aqui novamente. Os cristãos entram em choque com Daniel Gontijo, o ateu vegano falando. O Hamilton deixou muitos comentários, né? Mas obrigado, Hamilton. Muitos deles foram bem interessantes.
Deixa eu ver se é muito grande esse aqui. Não. Carla falou que é tão absurdo ver que um mar de gente no mundo acredita em Bíblia, cristianismo, é tanta contradição com a realidade dessas mensagens, essas crenças. Como as pessoas podem ser tão cegas? É tão óbvio, tão claro a mensagem. Por que precisa de tanto conhecimento, estratégia de conexão entre os conhecimentos e tal? Valeu, Carla, pela reflexão. Mas é complicado, né? Como eu falei com Vilela, não é uma coisa simplesmente racional. A gente aprende a acreditar nisso desde criança, sem senso crítico algum. Depois fica mais difícil a gente rever essas crenças que a gente adotou lá atrás, saca? Amor, você tá acompanhando a live, não? Hã? Chegou o superchat? Ah, tá. Só para eu calibrar aqui que hora que eu vou terminar. Se tivesse algum superchat, alguma coisa. Tá, eu vou lá então, gente, porque é muito comentário aqui e é isso. Eu vou ler os últimos comentários lá que ficaram ah, na minha resposta, né, ao vídeo e já vou finalizar aqui. Mas são muitos comentários interessantes. Nossa, 42. É muita coisa. Tá. O Eric falou assim: refuta o sudário. Eu tenho um vídeo sobre o sudário. O sudário de Turim já foi avaliado por cientistas. E ele foi datado do século XIII, se não me falha a memória. Procura aqui no meu canal, Sudário de Turim. O Carlos Ossa escreveu um capítulo no seu livro dos Milagres sobre ele. Eu fiz uma resenha aqui. Que o De Vergan, parabéns, pior entrevista, não agregou nada. Beleza. Se você quiser, foi com o roteiro na ponta da língua. Se você quiser, não sei se eu entendi, né, de onde ele tirou isso aqui. O Front falou que tive uma dessa de me ver fora do corpo, sou descrente e ex-crente, beleza. Fala, o lugar separado, ele já foi ao canal. Cara, esqueci o nome dele agora, mano. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Um abração, cara. Ex-pastor, o Rodrigo. Daniel Gontijo, esse estudo de oração e paciência em como que você mencionou, teria sido interessante também eles terem colocado uma gravação negativa. Não, mas aí é antiético, cara. Imagine só isso poder provocar uma piora no quadro do paciente, com o efeito nocebo, que é o contrário do efeito placebo. Complicado, cara. Deus usa até um ateu para fazer as pessoas acreditarem no seu poder. Ó, Adriano. Tem gente que fala isso. Daniel, eu vi uns vídeos seus no seu canal, mas eu fiquei mais crente ainda. Eu não entendo o que que acontece. Mas tudo bem. Minha intenção, como eu costumo falar também, não é desconverter geral, mas se alguém conseguiu desenvolver mais seu pensamento crítico, fez sentido o que eu falei e está mais feliz no ateísmo e eu tive um papel nisso, show de bola. Você sai feliz no meu canal, o que me interessa. Você está contente ali com as minhas reflexões e tal. Ah, eu tô dentro aqui, peraí, eu tô dentro. Ah, não, acabamos com. Mostrar mais. É aqui, ó. Eu não sabendo mexer no YouTube. Aqui estão discutindo entre si. Você é demais. Obrigado, André Fox. Gilberto falou: te conheci no ótimo papo com a minha vizinha de anos, Ângela Natel. A Ângela foi lá no meu canal 2 vezes. Apesar de eu ser cristão, depois de ser médium de Umbanda e centro espírita, achei os papos maravilhosos. Papos lúcidos e respeitosos apenas. Apesar de pensares diferentes, são essenciais. Abração. Obrigado, Gilberto. Esse é o espírito, cara. Todo mundo tem que ter espaço. Se você é cristão, evangélico, se você é católico, se você é espírita, umbandista, muçulmano, budista, a gente tem que ter espaço e conviver bem. Tem que ter nossos canais, nosso público. Isso é legal demais. O ponto é esse, é viver bem. Agora, tem religiões que têm, como eu falei ali, né, em seus textos sagrados, passagens que acabam fundamentando coisas como machismo, LGBTfobia e até racismo, infelizmente. Valeu, João Paulo. Deixa eu ver o pessoal discutindo aqui. Hiroki falou: são 34 mil religiões ao redor do mundo, estudioso como você é, já encontrou algo de diferente entre elas? Seria bom você fazer esse desafio para um padre pastor orienta-se sobre Jesus, esses 50 mil, se bem que o verdadeiro pastor não iria mostrar o caminho do Senhor pelo dinheiro. Pois é, se algum pastor estiver por aí e quiser demonstrar que o Espírito Santo intercede por mediação dele para curar pessoas, a gente paga os 50 mil no desafio sobrenatural. O link está embaixo. Ó. Manda aí para o seu youtuber favorito que estaria demonstrando a existência dessas coisas. Entrevista top, obrigado, Estrela do Norte. Biólogo Henrique e Antônio Miranda seriam ótimos, com certeza, Giovanni. Diego falou: professor, com todo respeito, seu conhecimento sobre o Novo Testamento é bem baixo.
Tentei assistir, mas não consegui. Vai dar uma estudada. Onde eu errei? Argumente, cara. Onde eu errei? Me ensina. O cara me corrigiu ali falando que o hidrogênio já existia antes da existência de estrelas. Precede as estrelas. E deve ser, depois eu vou conferir isso aqui. Então eu já fiquei aí com uma aprendizagem, ou no mínimo, uma pré-aprendizagem, né? Ó, tipo, eu vou checar essa informação depois. Me ensina onde eu errei, cara. Crislene falou, esse papo deveria durar 12 pirulas de tempo, que papo bom, obrigado. Leandro falou, Daniel, parabéns, sua postura e educação elevaram o nível do papo, já acompanho seu canal, mas agora, de fato, com muito mais frequência. Valeu, mano. Aqui são pessoas discutindo entre si, eu não vou ler, tá, gente? O Claudei falou, só tem que tomar cuidado para não deixar parecer que a psicologia é ateísta. Não, não é ateísta mesmo, não. Miranda deveria aprender um pouco com o cara. Ah, o Antônio Miranda? Não sei, talvez. O Antônio Miranda mandou um superchat ontem. Mas é verdade, a psicologia não é ateísta, ela é laica. Ela não tem nenhuma preferência por uma religião ou outra, ou pelo agnosticismo, pelo ateísmo. Ela trata do comportamento humano. Se existe ou não existe Deus, não é objeto de estudo dos psicólogos, não entra em questão no seu exercício profissional. A psicologia não é ateísta, tá certo isso aqui. Ainda que alguns estudos em psicologia possam lançar luz sobre por que a gente acredita em Deus, trazer explicações para coisas que a gente achava que era manifestação de demônios, do Espírito Santo e por aí vai. Mas não é ateísta. Você tá certo, o Claudei. Gutenberg, por que o senhor não fala que o Islã é falso? Também é. Bom, para mim provavelmente é, né? Vai que, naquele 1% que eu falei, ó, vai que se aplica ao islamismo, ao budismo, se aplica ao hinduísmo, ao espiritismo. Eu estou aberto, se alguém me provar que qualquer uma dessas religiões possui um fundamento verdadeiro no sobrenatural, eu me converto na hora, mano. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ok. Pregação, né? Nunca sairá da bolha, já que falou. Nato, legal. Agora o Vilela já pode marcar um debate do Daniel com o Rodrigo Silva. Vamos embora, hein? Animo. Quem sabe se é um debate, né? A gente tá vendo aí se é possível alguma coisa. Nem usou muito falácias, parabéns, você ainda é o primeiro. Você ainda é o primeiro? Hã? Acabou. Acabou aqui. Galera, então, esses foram os comentários. Foi mal, assim, ler tudo ia ficar bem exaustivo. Vocês viram que foi só descendo e não acabavam os comentários, mas foi muito boa a experiência de participar desse papo com o Vilela. Tomara que haja outro convite, talvez para um debate, alguma coisa assim. Vou aceitar de pronto, porque foi muito boa a experiência. O ambiente lá é lindo, gente, é muito bacana. A gente vê só um pedacinho ali do estúdio, mas é muito show, muito legal ali. Cafezinho estava na hora. Obrigado, Fabi. Valeu, Paquito, também, pela contribuição, pelas perguntas aí, pela mediação, né? E Vilela, abração para você, mano. Parabéns pelo trabalho. Espero voltar em breve e que essa galera que foi citada aí também vá, porque tem muita gente boa que foi mencionada que vai contribuir muito para o debate também. Pessoal, então, obrigado demais por terem acompanhado aí ao vivão o meu react a esses comentários. Valeu, deixa o joinha, se inscrevam aí no canal. E lembrando que tem 25% de desconto até domingo na inscrição no IPA Plus, o Instituto Ponto Azul, com vários cursos legais. Gente, olha isso aqui. Amanhã a gente tem aula da Natália Pasternak lá no Instituto. Natália Pasternak vai dar aula pra gente, ó. Já teve aula do Bibi, já teve aula do Pirula semana passada. A Natália Pasternak vai dar aula amanhã pra gente sobre negacionismo científico. 25% de desconto no link que eu deixei aí na descrição ou aí no comentário fixado. Vocês vão pagar, esse aqui é o valor total, tá aqui, ó. O valor total é 397 ou 12 vezes de 39,86. 25% de desconto é R$ 100 de desconto sobre isso aqui, ó. Vai ficar 297. 12 de R$ 29 para vocês verem vários cursos com a gente. Isso aqui tudo, ó. Tudo sobre pseudociências, psicologia da religião, o cérebro místico que vai ser em agosto. Vamos falar sobre mediunidade, possessão demoníaca. Como a ciência explica isso, cara? Mediunidade, possessão demoníaca, viagem astral, as neurociências da crença em Deus. O que mais? Casas assombradas, até
a gente vai ter uma aula sobre casas assombradas, as explicações científicas racionais para isso. Vai ser muito top. Jesus Histórico, a gente está revendo esse curso aqui. Ele provavelmente vai ser a história da Bíblia, mais abrangente para a gente entender como a Bíblia foi formada e como está cheio de digitais humanas ali. Já confirmei com 4 professores, vou chamar mais 2 historiadores e vai ser muito, muito top. E esse curso sobre pensamento crítico também, além dos nossos clubes do livro, né? A cada 3 livros, desculpa, eu já estou cansado. A cada 3 meses a gente lê e discute um livro. Segunda-feira a gente vai ter o penúltimo encontro para discutir mais 2 capítulos do Pálido Ponto Azul, do glorioso Carl Sagan, meu herói intelectual, mas que falhou também, tá? O pessoal às vezes fala, né? Você trata o Sagan como se fosse uma divindade, o que é isso? Não, ele é meu herói intelectual, um cara foda pra caramba, mas também teve lá seus errinhos, né? Suas limitações, normal. Mas é isso aí, pessoal. Tem o link aí, 25% de desconto só até domingo para vocês chegarem com a gente para ver todas essas aulas e as próximas durante um ano. É um ano a assinatura, gente. Vocês entenderam, né? R$ 29 por mês, durante 12 meses, para vocês acessarem muito conteúdo massa desses caras aqui. Agora, se você é psicólogo ou estudante de psicologia, tem também agora a promoção para você se inscrever no IPA Psi. Mas outra hora a gente conversa sobre isso, tá? Aqui é a nossa plataforma com os cursos, que está bem bacaninha também. É bem interativo, bem fácil de mexer. E é isso aí, pessoal. Então a gente se vê numa próxima. Obrigado aos moderadores. Um abraço a todos aí. E a gente se vê. Que dia, hein? Domingo. Amanhã eu não vou conseguir, eu tenho um compromisso de fazer live, mas eu vou deixar talvez um shortzinho para vocês assistirem aí, tá, gente? Beijo a todos, aproveitem aí a sexta-feira e a gente se vê numa próxima, então. Um abraço ao David Ribeiro, que agora que eu vi que estava presente aí. Tchau. Hoje, né, na biologia evolutiva. A gente tem muito historiador da biologia que coloca esse marco ali. Na verdade, é assim, parecido com o que a gente tem hoje é com Darwin. Mas a gente pode colocar, se quiser considerar como a primeira teoria evolutiva cientificamente válida. Aí a gente joga um pouquinho mais para trás, joga lá para Lamarck, por exemplo, que veio um pouquinho antes. Mas se a gente quiser colocar assim, quem foram os primeiros a pensar numa ideia de mudança, mesmo que não tenha muito a ver com a ideia de evolução que a gente conhece hoje, a gente joga mais para trás ainda. Então isso vai depender do ponto de vista do que a gente está entendendo por evolução, né? Então se a gente for considerar mudança em si, né, que os organismos não são fixos ou que dá alguma margem para entender que organismos possam mudar, a gente pode jogar bem para trás, né, que é lá nos filósofos pré-socráticos, lá atrás. Só que era uma coisa assim, obviamente, totalmente nada a ver com o que é a biologia evolutiva hoje, totalmente nada a ver. Né? Mas lá nos filósofos lá atrás, pré-socráticos, pelo menos a gente via lá algumas coisas interessantes neles. Por exemplo, o pessoal falava, tinha uns lá que falavam assim que o ser humano veio do desenvolvimento de uma coisa que era parecida com um peixe, né? Então eles pensavam algumas coisas nesse sentido também, só que obviamente nada a ver com o que a gente pensa de evolução hoje. Né? Se acreditava muito na ideia de geração espontânea, que a vida poderia surgir espontaneamente, isso dominou por muito tempo o pensamento. Hoje em dia a gente sabe que está errado, mas querendo ou não, é uma coisa interessante porque foi um tipo de pensamento naturalista, né, que surgiu lá atrás. Então, nos pré-socráticos, ali na região onde hoje é a Grécia, né, os filósofos jônios, que a gente chama, e eles chegaram a ter uma série de pensamentos, de estalos, assim, né, que poderia, de uma certa forma, ter influenciado para que pensamentos como a gente tem hoje da biologia evolutiva pudesse ter surgido. Só que aí depois, com o tempo, as coisas foram mudando, aí depois veio o platonismo, os pensamentos de Platão e Aristóteles, e algumas coisas foram mudando com a filosofia de Platão e Aristóteles, que influenciou provavelmente, digamos assim, influenciou para que uma biologia evolutiva não tivesse surgido tão cedo,
na história da humanidade. Então, essa é uma leitura que alguns historiadores da biologia, como o Mayr, né, que a gente conhece da biologia, fala, por exemplo. Agora, esquecendo essa parte lá atrás, né, antiga, chegamos agora um pouquinho mais para frente. Então, em Lamarck, aí século XVI, XVII, né? Acho que século mais do século XVII, Lamarck, passagem do XVI para o XVII, e a gente tem uma primeira ideia de evolução cientificamente válida, mas muito diferente do que a gente conhece hoje como evolução, né? Como a teoria da evolução. Mas muito historiador considera como o primeiro, né? A primeira ideia de evolução. E aí, sim, com Darwin e depois com o surgimento, né, da teoria da evolução proposta por Darwin, que a gente já tem assim, uma ideia de evolução muito parecida com a que a gente tem hoje, que aí a gente poderia reconhecer ali duas bases principais no Darwin, né? A ideia de ancestralidade comum e a seleção natural. Tem muita gente que fala assim, na verdade a gente não tem uma teoria única da evolução, a gente na verdade encontra o próprio Mayr, que é um biólogo evolutivo muito conhecido dentro da biologia, ele dizia que o que a gente chama de teoria da evolução do Darwin, na verdade, ela é composta por um complexo de várias teorias, que inclui a ancestralidade comum, inclui a seleção natural, dentre outras coisas, né? Mas, enfim, o fato é que a gente pode observar ainda pelo menos esses dois pontos principais que têm a ver com a teoria atual. Ideia de ancestralidade comum, universal, e seleção natural. O que é ancestralidade comum? Todos os seres vivos compartilham um ancestral comum, né? Então, eles tiveram uma origem comum. A partir desse ancestral comum, divergiu, né, ao longo da história evolutiva do planeta, da vida, divergiu por um monte outro vários outros grupos. Né? Então, é o que a gente chama de divergência. E deu origem a toda essa biodiversidade, uma diversidade que, inclusive, de várias formas de vida que não existem mais, muitos entram em extinção, etc. Né? E, então, essa é a ancestralidade comum. E a seleção natural, que é um dos mecanismos, né, que atua sobre a evolução. Só que hoje em dia a gente fala em mais mecanismos, não é só a seleção natural. Aí a gente conhece hoje de onde que vem a variedade que a seleção natural atua sobre. Né? De onde que vem? Vem das mutações, que são alterações ali na sequência de nucleotídeos do nosso material genético, etc. Aí tem outras coisas envolvidas, fluxo de informação entre populações, né? Fluxo gênico, dentre outras coisas. A deriva, tal, que são coisas muito... Aqui não vou entrar na questão muito técnica do negócio, mas existem esses outros mecanismos, né? Tá? Então aí só que isso vai surgir depois, não é com o Darwin. O Darwin você vê basicamente a seleção natural, mas ele não sabia de onde que vinha essa variação, né? De onde que surgiu essa variação? Isso vem surgindo depois, já no século XIX, ou seja, quer dizer, já no século XX, na verdade, né? Bem depois do Mendel, surgia já no século XX, ou seja, de 1900 para frente, né? 1901 para frente, é que as coisas vão mudando e aí vai tendo uma junção de modelos matemáticos lá nos anos 30, 40, que o pessoal começou a se desenvolver a genética também, né? E aí o pessoal começou a juntar a matemática, né, modelos matemáticos, com as ideias lá do Mendel, né, para entender, e associar isso com evolução, com seleção natural, e aí que começou a ser construído. Isso que a gente chama de evolução atualmente. E que a gente chama de síntese moderna, teoria sintética da evolução, são os nomes, né, que são dados. E aí, beleza. Então, nós temos aí a evolução passando por muita transformação no meio desse caminho. Desde os anos 30 até os anos 70, teve coisas mais recentes, os anos 70, 80, né, sempre uma coisa nova surgindo ali, né? E aí você me perguntou sobre... E parou nisso, né? Parou no Darwin? Então, a resposta é não, né? Não parou no Darwin, a gente teve essas mudanças, atualizações, vamos pensar assim, né? Do que é a teoria da evolução. E ainda tem mais, né? Ainda tem mais. Ainda tem um outro grupo de biólogos evolutivos e pessoal que trabalha com a área de filosofia da biologia que fala ainda numa terceira versão da teoria da evolução, a terceira a partir de Darwin, que eu quero dizer. Né? Então, teria uma primeira versão com Darwin, uma segunda incrementada na síntese moderna, que é a partir dos anos 30 para frente, e uma terceira, né, mais recente agora, que o pessoal chama de síntese estendida. Mas isso não é ainda, assim, está longe de ser unanimidade entre biólogos, né? E, então, por enquanto, a gente fala que estamos ainda em cima da síntese moderna ou teoria sintética. Mas existe um grupo que fala sobre uma síntese estendida, e aí existe uma discussão, uma briga, um quebra-pau entre alguns biólogos, que tem gente que acha que é necessário, tem gente que acha que não, que basicamente o que esse pessoal quer propor é o que já explicava a teoria da evolução e não tem nada de novo, e não precisa disso, etc. Então tem um pouquinho dessa briga também. E aí, entrando no contexto de criacionismo, que o pessoal
a gente sempre está, né, nesses embates, né? Aí o pessoal lá do criacionismo, do design inteligente, se aproveitam disso para poder, mais uma vez, mentir, né? Porque é isso que eles fazem, né? Eles mentem. Né? Alguns eu acho que eles não sabem mesmo, são ignorantes e tal, mas eu acho que tem muitos ali que fazem de propósito, né? As distorções eles mentem. Então, aí muitos deles vão mentindo, dizendo assim, olha, os biólogos estão brigando entre si porque sabem que não tem evidência para evolução e estão tentando salvar a teoria da evolução propondo uma terceira via, né, digamos assim, uma terceira versão, e não tem nada a ver com o que eles falam, não tem nada a ver. Né? O que acontece é que isso é normal em ciência, é normal no processo científico que mudanças ocorram aqui e ali, né, em teorias. Né? Se não tivesse que ocorrer mudanças e ajustes ao longo do tempo, então não seria uma teoria científica, né? Seria o design inteligente, né? Então é isso, né? Então o que a gente tem basicamente é isso, né? Seria uma síntese bem, bem breve aí histórica, né? Do que é a teoria da evolução hoje, né? Deixa eu fazer aqui uma pergunta que tanto o Rodrigo como o Henrique podem me responder. É que, na época, vamos pegar o de Darwin, existia alguma pessoa também influente que ela tinha um contraponto para poder tentar, digamos que, invalidar ou refutar o Darwin? Ou foi uma coisa unânime na época? Como é que ficou isso na época? Foi o Huxley, né, o Rodrigo? Ele achava que seria. Ele acreditava que a evolução dava saltos, mas depois ele começou a defender o Darwin. Não tinha. Até onde eu me lembro, você não tinha essa contradefesa sobre a parte acadêmica. Ele ficou mais em cima da religião. Inclusive, se eu não me engano, tem até uma parte que eles falam isso. Eles falam, não, bora se preocupar agora em combater a religião, em defender a teoria da evolução contra a religião, e depois a gente faz os retoques acadêmicos. Acho que foi mais ou menos isso, que eu me lembre. Né? Eu lembro que você falou que é do Huxley, né? Que você comentou, Isso. né? O Huxley, realmente ele passou. Eu não me lembro se ele antes do que ele discordava do Darwin, mas depois ele passou a defender bastante, depois ele ficou conhecido como Bulldog de Darwin, né? Bulldog de Darwin. Porque ele defendia bastante, mas tanto é que ele participou de um debate uma vez com um padre, não, com um bispo de uma igreja, acho que da igreja anglicana, pouco depois, assim, ele participou de um debate tal, lá, tem um debate histórico lá que ele esculachou, né, com o bispo, que o bispo foi com um argumento muito infantil, assim, né, falando assim, você é descendente de macaco por parte de mãe ou por parte de pai, né, essa era a pergunta do bispo, né. Aí o Huxley esculachou ele. Mas, assim, é boa pergunta que o Teisman fez, porque é o seguinte, na verdade, a boa pergunta. Quando você fala, isso foi bem aceito na época, pelo que eu tenho estudado um pouquinho sobre essa parte histórica da biologia, da teoria da evolução, pelo que eu me recordo, eu sei que teve o seguinte, parte da teoria de Darwin foi aceita com muita facilidade, assim, com a publicação da primeira versão da Origem das Espécies ali, teve muita aceitação entre acadêmicos, né? Então, por exemplo, que é a questão da ancestralidade comum. Isso foi muito aceito. Isso foi abraçado pela comunidade acadêmica. Agora, é curioso, porque a segunda parte da teoria de Darwin, né, que eu comentei, que tem a ancestralidade comum e tem a seleção natural. A seleção natural, não. O pessoal, assim, no primeiro momento, alguns aceitaram, mas não foi amplamente aceito. Tanto é que depois, a seleção natural ela passou assim, logo depois da morte do Darwin, na virada do século XIX para o XX, tem um momento da história que o pessoal chama de eclipse darwiniano, que foi um momento de menor aceitação da teoria da seleção natural para as explicações evolutivas. O pessoal não achava que era o suficiente e tal. E isso só foi melhorar quando? Só foi melhorar depois dos anos 20, 30 e 40, que é quando tem a mistura da matemática, dos modelos matemáticos, genética, com seleção natural, que vai se montando, né, se criando aquilo que hoje a gente chama de genética de populações. Aí sim as coisas começam a ficar mais claras. Né, que aí a gente tem um modelo matemático que explica bem a seleção natural, mutação, um monte de coisa acontecendo ali. Mas é interessante a pergunta, porque sim, parte dela foi bem aceita, só que parte não. E aí tinha os contrapontos que o pessoal fazia contra o Darwin, só que aí é curioso, que o pessoal confunde, né, criacionista mais uma vez, usa esse fato histórico para dizer que a evolução não tem evidência, que lá no passado o pessoal já tinha percebido isso, não sei o quê, mas não.
o pessoal não questionava a evolução em si, o fato das espécies mudarem. Eles questionavam a seleção natural como um mecanismo, é só isso. Mas eles aceitavam a ancestralidade comum. A maioria dos naturalistas na época aceitavam, não, tá certo, é isso mesmo, faz todo sentido. Só duvidavam da seleção natural como um mecanismo, um carro-chefe, né, do mecanismo da evolução. Basicamente era isso. Então não tem nada disso de que, claro, aí tinha, obviamente, como em qualquer época da história, a gente tem também aí a gente tem qualquer parte da história, né, em época, pessoas falando também, duvidando da evolução, assim, que são os criacionistas, né? Então tinha sempre tiveram, né? Então, mas, assim, em termos acadêmicos, os acadêmicos na época, como que isso foi recebido, né, foi bem aceito, relativamente bem aceito. Só a parte da seleção natural é que teve uma resistência, né? E é porque o Darwin também tinha muitos problemas, assim, para explicar da onde que vem essa variação, porque não se conhecia conceito de gene, mutação na época do Darwin, nada disso, então o pessoal não fazia a menor ideia. Darwin tinha uma teoria dele sobre variação, né, uma teoria que ele pensava, uma hipótese, que era da mistura lá, né? Então era uma coisa que não dava muito certo, né? Então era uma coisa que mais atrapalhava do que ajudava, né? A teoria dele. E então ele não tinha muita saída assim para poder explicar. Então faltava alguma coisa ali, né? Que era essa parte de compreender bem um pouco a genética, né? Que só foi possível com a construção da genética clássica. Que aí sim, nas primeiras décadas do século XX, isso ajudou bastante, né? Então, tem sempre esses meandros das histórias aí que, às vezes, uma coisa ou outra, né, você vai ver assim que às vezes o criacionista fala para poder justificar o negacionismo dele, aí parte da história é verdadeira, muitas vezes, e muitas vezes essa parte que é verdadeira, às vezes é distorcida, né? Então, é muito cheio desses pontos na história, né? Só lembrando aqui que o Huxley, né, ele não aceitava a ideia de você ter ser gradual a evolução, né? Ele gostava muito de saltos, mas eu quero lembrar que ele não foi assim um cara, ele foi pago para sair defendendo o Darwin. Não, ele era um estudioso de anatomia comparada. E assim, a galera que estuda anatomia comparada, principalmente naquela época, era uma galera que estava produzindo coisas novas. Era uma galera muito aficionada e tinha acesso, né, a muita coisa. Então, assim, eles estavam descobrindo anatomia comparada, estavam apresentando aí. Tá apresentando um monte de coisas novas, do tipo, olha, eu tô vendo esse osso aqui de uma vaca que é parecido com o osso de um veado. Os dois são ruminantes, olha que coisa interessante. Será que não tem um ancestral em comum? Então ele começa a perceber e chega ao ponto de falar que não tem mais nada para fazer, não se defender Darwin. Do tipo, porra, o Darwin já descobriu a parada. Não tem mais o que fazer agora. O que fazer? Porque, assim, uma das coisas que o pessoal tem que entender que o sonho de todo físico é destruir o Einstein. E o sonho de todo biólogo é destruir o Darwin. Só que o problema é que a gente chegou num ponto em que não nos resta mais nada a não ser corroborar com a teoria do Darwin e tentar achar falhas, tentar achar soluções, tentar achar coisas novas que possam se encaixar. Porque está muito bem, é uma teoria que está há 160 anos, porrada atrás de porrada, você já está na terceira fase praticamente, como alertou o Alessandro, e ela não cai, ela só amplia. Ela só amplia. Não cai, ela vai ampliando. Mas e a evolução neutra? Não substitui a teoria da evolução. Mas e a epigeneia? Não substitui a teoria da evolução. Ela funciona. Então, tá aí. Deixa eu receber aqui o Elisandro. Elisandro, eu convidei ele também. Beleza? Não podia faltar você. Seja bem-vindo. Fique à vontade aí para comentar. Boa noite, meus amigos aí, que conheço longa data aí. Galera Boa noite. Aí, Alessandro, humanista, biólogo Henrique, ateismando, o Christian. Christian, obrigado aí pelo convite. Eu fui pego de surpresa porque tinha acabado de fazer minha live agora. Aí chego lá e tem esse convite maravilhoso de falar de evolução e falar uma coisa, que evolução não depende de Darwin. Por quê? Porque o registro fóssil e também a evolução na genética, a evolução das espécies, você olha no registro
na natureza, a evolução está acontecendo no sol quente, entendeu? Então você observa que as criaturas elas se adaptam ao meio, então quer dizer, Darwin ele só vem só para complementar o que a ciência moderna descobriu. Por quê? Porque ele catalogou toda aquela descoberta que já não era nova, porém ele também deixou a seleção natural, que é tudo aquilo que atua nas criaturas para que elas possam se adaptar ao meio. Então, é o que eu digo. Evolução não dependia de Darwin. Mesmo que Darwin não tivesse catalogado todo esse material, a ciência, cedo ou mais tarde, a gente descobriria sobre a adaptação do meio, a adaptação das espécies, como a gente vê aí as baleias, os cavalos, que têm aí o seu registro fóssil muito rico. Então, no geral, quando a maioria dos criacionistas eles querem falar contra a teoria da evolução, eles falam dessa forma a pejoratizar a ideia, a tentar, em vez deles contra-argumentar, tentar arrumar evidências válidas, não. Aí eles vêm com aquela, a gente não pode, ninguém começa do nada. É claro que ninguém começa do nada. A evolução, ela parte do ponto de vista de estruturas. Ela segue o modelo que a natureza aplica ali na evolução. Por exemplo, o crânio de cachorro. Esse crânio já é muito antigo, antes dos dinossauros ainda, e ele foi recentemente usado. Quer dizer, a natureza não interessa se aquilo funciona, mas está ali, tá? A criatura consegue passar seus genes, consegue ter aquelas características que ajudem ela a sobreviver ao meio. E outra coisa que o tio me ensinou, que até hoje eu levo a fio de espada, é sobre a questão energética. Evolução, o gasto energético, ela manda muito sobre a adaptação das espécies. Quanto maior a espécie, maior é o gasto de energia. Por isso que você não vê que a maioria da população somos pessoas medianas, medindo entre 1,60 m, 1,70 m. Quando passa aí de 1,80 m a 2 metros, você vê que já tem os problemas de postura e o problema também que é o gasto excessivo de energia. A gente notava que nos dinossauros tinha a questão dos sacos aéreos, que ajudava nessa parte aí, os ossos pneumáticos, que habilitava o animal a ter tamanhos gigantescos. Fora essas adaptações, que vê que não é a evolução não facilita para quem é muito grande. Tem problemas posturais e obrigado a todos aí, é o que eu tenho para dizer no momento. Obrigado. Essa questão aí que o Lisandro falou, interessante isso. Tem historiador que fala isso mesmo, que a evolução, ela estava já na iminência, né, de realmente ser proposta da forma como ela foi proposta por Darwin no final do século XIX, e que se Darwin não, sei lá, tivesse morrido criança, não fosse o Darwin, isso ia cair na mão de algum outro naturalista. Provavelmente o Wallace ia ser o cara que ia falar, ficar mais famoso que o Darwin. Ele ficou famoso ali, né? Mas talvez viesse outro, porque na verdade até antes do Darwin tem outros registros de outros naturalistas, antes do Darwin e do Wallace, tem até um pouco antes também, assim, alguns 50, 100 anos antes, tinha um tal de, um inglês, né, um tal de Patrick Matthew, eu acho que dizia, falava uma coisa parecida com seleção natural, já tinha um monte de gente falando, né, tem um avô do Darwin, o avô do Darwin, não sei se ele falou de seleção, mas ele falou de mudança, né. Falou de seleção artificial. Falou de seleção, de artificial, Então já tinha, né, essa daí era uma coisa iminente para surgir, né, então acabou que calhou o Darwin e ficou famoso, né, mas se ele não tivesse existido, pode ter certeza que era outro ali, ia falar sobre isso. Mas eu tenho que dar uma puxada na brasa passadinha do Darwin, porque, por exemplo, o Wallace andou com umas doideiras de que os organismos podiam voltar do nada, o pterodáctilo podia surgir de novo, e o Wallace, ele era contra a seleção sexual. Então, assim, qual foi o porquê que o Darwin é tão aclamado nessa situação? O Darwin ele é muito aclamado porque o Darwin ele era um cara muito minucioso. Então, se tu imagina um cara minucioso,
Tu pode imaginar o Darwin. O Darwin ele tinha mania de anotar tudo o que ele fazia. Ele tem um estudo de cracas, que é um estudo muito bem feito, tá? Muito bem documentado, muito bem anotado, de distribuição de cracas. Ele já tem um estudo científico quanto a isso. Quando ele vai a Galápagos, ele registra tudo aquilo que ele tem. Está muito bem registrado. Ele saca a seleção sexual das fêmeas. Tanto que ele fala lá da própria galinha que, pô, quando vê o pavão fica doido, né? O Lula da Pomerânia. Tem umas coisas lá que ele fala também. Muito interessante. O Darwin tem tudo registrado. E esse que é a diferença dele para o Wallace, na minha concepção. Ele tem tudo muito bem documentado para mostrar, olha o que eu vi aqui, ó, vi isso aqui. Olha como é que funciona. Mesmo que o Wallace tenha tido... Às vezes, tá, gente? Isso a gente não dá para saber. Talvez o Wallace tenha tido a sacada. Olha, é seleção natural. E o Darwin, porra, mas então tudo aqui que eu tenho anotado, o cara explicou ali, a seleção natural. Quer dizer, ele tem a nossa da seleção natural. Mas o Darwin tinha o compilado. O Darwin tinha um compilado. O Wallace não tinha um compilado. O Wallace escreveu uma página. O Darwin tinha um livro. Diferente, entende? Ele tinha os dados anotados. É diferente. E não dava para o Darwin ter organizado todo o livro dele rapidamente, a ponto de quando o Wallace apareceu, ele já... Pô, então vou compilar meu livro aqui. Não. Ele já estava compilando aquele livro há muito tempo. Então, assim, a gente não pode tirar o... Porque eu sei que às vezes a gente fica naquele lance, porque o cara era, rico e tal. Não é só isso. Ele já tinha um livro com muitos dados. E o Wallace tinha síntese. Então, assim, nada mais justo do que essa união. Agora, o Wallace andou vacilando depois também, né? Diga-se de passagem. Andou falando um monte de besteira aí. Enfim, inclusive ele era da Sociedade Espírita, não tinha esse lance também, Tinha. Alessandro? Tinha. Ele acreditava em umas coisas meio loucas. Ele tinha umas ideias bem viajadas, assim, esotérico, Ele era bem assim. Tinha uma coisa mesmo. Por isso que, realmente, mas faz todo sentido. Né, então, o Darwin tinha toda essa questão e o fato dele ter feito toda aquela coleta ali, né? Talvez, assim, talvez o Darwin, se outro naturalista estivesse no lugar dele, no Beagle lá, por exemplo, talvez não tivesse feito as coisas que ele fez, né? Então, ele tinha mesmo ele tinha muito assim esse interesse, né, pela história natural, né? Então, com certeza. Claro que aqui a gente especula muito, né? Se não fosse o Darwin seria outro, né? Eu acho que cedo ou tarde ia acontecer. Provavelmente não aconteceria da forma como o Darwin fez, mas provavelmente ela surgiria. Eu acho, Alessandro, que na boa, pela concepção que a gente tem, eu acho que a evolução estaria surgindo agora. Estaria surgindo aí pós-guerra, uma coisa assim. Não teria... Quer dizer, a gente não teria tecnologia nem para ter guerra, né? Porque a gente tem que entender que a evolução, o estudo da evolução é o que traz a biologia como ela é. Ou talvez você não tivesse nem capacidade para produção de ter guerra antes, então, que isso faz parte da nossa história, da nossa tecnologia. Mas eu acredito que em determinado momento alguém descobriria de novo. E outra coisa, muito importante, por que o Darwin é tido como o cientista mais pica de todos? Porque ele descobriu uma teoria que serve para tudo. A física não tem uma teoria de tudo, a química não tem teoria de tudo, ninguém tem teoria de tudo. Que unifica a biologia toda, né? Isso, unifica toda a biologia. É a base para toda a biologia. Já dizia Theodosius do Byzantium que nada faz sentido, né, na biologia a não ser a luz da evolução. A ideia de Darwin foi uma sacada que outros biólogos estavam tentando ter uma explicação daquela dali. Eles queriam uma explicação daquela dali. Tanto que quando surgiu, como o próprio Alessandro falou, boa parte da academia abraçou a ideia. Porque, era isso que estava faltando aqui, é isso que eu observo. Entende? Agora faz sentido. Agora tá certo. Então, foi uma sacada muito fantástica. E
O Wallace, a evolução é uma coisa assim, é um fenômeno natural. Hoje em dia a gente pode tratar a evolução como duas coisas, como o fenômeno natural e como a teoria. O fenômeno natural é aquilo que a gente observa, os indivíduos se modificam, os organismos se modificam. Isso é o fenômeno natural. Como a gente explica esse fenômeno? É a teoria da evolução que explica, que melhor explica esse fenômeno de modificações. Mas aí você vai ter outras definições do que é evolução. Aí você vai ter ali a mudança da frequência genética nas populações, que é uma definição da evolução. Você vai ter várias definições do que é evolução. Mas fato é, a evolução é um fenômeno natural. E tanto que é um fenômeno natural que uma pessoa que não era tão assim, que nem o Darwin ali, uma pessoa tão erudita, que é no caso do Wallace, ele pôde observar, ele mesmo, catando ali, porque ele vendia essas coisas, né? Ele catava muitas coisas ali para vender, e ele mesmo catando ali, observando os bichos ali, e plantas e tudo mais, ele foi percebendo que os indivíduos se modificavam. E tem essa questão da percepção do indivíduo ali, das pessoas que estavam trabalhando, manuseando esses organismos, que elas iam percebendo que esses organismos se modificavam, e hoje em dia a gente percebe de outras formas, porque a biologia se ramificou. A biologia hoje, ela tem várias disciplinas, e todas elas corroborando com a evolução. Antes, uma coisa que era vista que iria derrubar a teoria da evolução, nossa, vai derrubar a teoria da evolução, que é a genética. Porque a genética mendeliana era uma genética assim muito matemática, tudo certinho, nada vai dar errado ali. Azinho com azão e tudo mais, vai dar tudo certinho ali. Era um negócio muito padronizado. Hoje a gente descobriu que a genética não é tão padronizada assim, que tem a possibilidade de existir o erro. E se tem a possibilidade de existir um erro, pode variar. Podendo variar, essas variações podem gerar modificação, e isso corrobora com a evolução. A evolução ganhou mais um braço, e a evolução se torna ali como um polvo, ali, cheio de braços, cheio de disciplinas, cheia de disciplinas, e ela é o ponto unificador de todas essas disciplinas. Isso é fantástico. E a replicação também. Ela tanto pode dar erro como pode se replicar. Igual foi a replicação lá do mundo RNA, que fez as ligações do RNA. Então você nota que a genética ela veio para um passo fundamental para entender a evolução. Que aí já entra a ancestralidade, já entra a parte nuclear da evolução. Sim. O Darwin já tinha ali uma ideia de uma hereditariedade, né? Ele já tinha essa ideia que o indivíduo pudesse transmitir uns caracteres para a próxima geração. O próprio Lamarck imaginava uma coisa assim, só que ele pensou ali errado, que o indivíduo, conseguindo determinadas modificações no seu corpo durante a sua vida, ele ia conseguir passar essas modificações, né? Ali dos caracteres adquiridos e tal. Mas você não funciona dessa forma. Você tem que ter ali isso marcado geneticamente para você passar à frente. Então, a sacada depois foi incorporar a genética, porque a genética vai mostrar como que ocorrem essas modificações, né? Então, a genética trouxe ali essa explicação que agora ficou tudo muito mais claro. Antes a gente já sabia que os organismos se modificavam e tal, que tinha uma ancestralidade em comum, mas agora está mais do que provado que tem ancestralidade comum, porque a genética mostra de fato que existe. Então, fantástico. Deixa eu só perguntar aqui ao Christian. O Christian, tem aquela pergunta lá do Richter, ele estava doidinho para ser respondido. Tá. Né?
E Eu só para... separei aqui, Oi. deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, Eu 6 também tenho, perguntas do chat. eu também tenho 3 perguntas para fazer, que são bem importantes também. Vamos falar o seguinte, vamos botar a do Richter, óbvio, né, que está com essa dúvida, mas eu não sei se uma das 3 que eu tenho possa ser também a do chat, que eu não estou aqui acompanhando o chat, estou mais focado na explicação da galera, mas depois Tá eu vou bom. dar uma atençãozinha ao chat. Vamos lá. As 3 coisas que eu tenho aqui como pergunta é a questão da ancestralidade entre homens e os macacos, como que funciona para tirar... Galera, só um minutinho, eu vou ter que sair aqui, porque eu já tinha marcado uma live lá no Antônio falando sobre o racismo, né, que aconteceu com o Richter e tal. Então, um abraço para quem fica, tá? Valeu. Alô. Obrigadão, Henrique. Valeu, Henrique. Até mais. Um abraço aí. Aí, vamos lá. Uma das minhas perguntas é essa. A gente tem uma explicação bem legal na questão de homens e macacos, como é que funciona isso. A outra é micro e macroevolução, para a gente também explicar isso. E a outra é como que um biólogo faz, como que é o processo para ele encontrar um animal, ele registrar aquele animal e quanto tempo demora isso. Porque não deve ser fácil, né? Você catalogar um animal, estudar aquele animal. Então, são 3 perguntas que eu tenho. Não sei se o chat teve também, mas que a gente pode abordar também. Tá, tem mais. Eu acho que tem uma pergunta que dá para encaixar aí também no assunto, que é onde encontrar material para estudos, né? Para quem está começando agora, dica e materiais sobre Isso. evolução. Uhum. Então, acho que cabe aí também nesse conjunto. Tem outras perguntas aqui, mas são mais complexas, né? Acredito que a gente pode ir subindo a régua conforme a discussão vai sendo feita. Uhum. Ok, então vamos lá. Vamos primeiro pegar a do Richter para responder. Cristian, o que é que tu acha? Pode ser, Tu tem como botar aí na tela, por favor, cara? tem sim. Vou pegar aqui. Eu peguei o print dela, que às vezes ela some no chat. Você pode salvar ela e botar ali como favoritos. Ali, Também, você não perder a pergunta. eu esqueci. Detetive da Fé. Pergunta. Ó, Richter, eu peguei lá da primeira vez que você perguntou, hein? Eu só tava esperando o momento, hein? Sei que você ficou bravo aí, mas... Existe uma explicação na biologia evolutiva de como os seres vivos se separaram em animais e vegetais? Sim. Claro, todas a evolução, tá? A evolução a gente considera como um tipo de ciência histórica, né? Então ela faz parte segundo, né, tem uns biólogos, tem uns filósofos da biologia que dividem a biologia em biologia funcional e biologia histórica. Né? Biologia funcional trabalha com aquilo que é mais, por exemplo, de laboratório, por exemplo, você pensa em um estudo fisiológico, por exemplo, como funciona a fisiologia de um organismo, e a biologia histórica que surge com a biologia evolutiva em certa medida, né? Que é, então, entender como que ocorre, reconhecendo que o processo o fenômeno de evolução ela acontece, então tentar reconstruir isso, né? Primeiro achar as evidências que a gente tem no momento para que corrobore a evolução e uma outra parte de estudar a evolução é fazer essa reconstrução histórica, né? De como que aconteceu isso, ou entender os mecanismos por trás, né? Tem tudo isso. Então nesse caso, tudo que a gente fala aqui tem essa questão, essa conotação da biologia histórica, tá? Então, nem tudo que a gente fala na biologia evolutiva, a gente tem 100% de certeza que foi assim que funcionou, ou foi assim que aconteceu, não, a gente não tem 100% de certeza em nada, tá? Em nada. Até porque é assim mesmo que é o que funciona a ciência, tá? Então, assim, só para poder fazer essas ressalvas, assim, eu gosto sempre de fazer, né, inicialmente. Mas o que acontece? No caso da evolução, né, do surgimento, a divergência entre linhagens, né? Quando a gente fala de evolução, a gente tem que sempre estar pensando em populações, que a evolução ela acontece em populações, que são compostas por muitas partes, muitos indivíduos, vamos trabalhar dessa forma, tá? Então, isso deve ter acontecido, essa divergência lá atrás, né? Mais ou menos, vamos colocar aí talvez uns 2 bilhões, entre 2 e 1 bilhão de anos atrás, que deve ter ocorrido essa separação em linhagens, que uma deu origem mais lá na frente o que a gente chamaria de animais,
e depois outra que deu origem mais para frente que a gente chamaria de plantas. As plantas, como a gente conhece, assim, plantas terrestres, elas são bem mais novas no registro fóssil, bem mais novas do que os animais, por exemplo. Os animais surgiram primeiro. Então, como que isso aconteceu? Digamos que talvez lá entre 1 e 2 bilhões de anos deve ter ocorrido a divergência, a separação entre grupos de organismos. Talvez os primeiros organismos multicelulares, que não eram multicelular, que eram formados de muitas células, que não eram nenhum bicho nem uma planta. Talvez os primeiros organismos, as primeiras células que a gente chama com núcleo definido, que começaram digamos, se agrupar e formar uma coisa mais coesa, uma coisa que vai um pouco além do que uma colônia, né? Significa que essas partes, essas células que compõem essa colônia, elas têm um grau de coesão um pouco mais complexo e mais interdependente entre eles do que uma colônia, às vezes, que pode ser desfeita e cada parte da colônia, cada célula consegue sobreviver por conta, né? Então, a gente quando fala de multicelularidade, a gente está falando disso, né? Grau de coesão um pouco mais rígida, vamos dizer assim, entre aquelas partes, entre aquelas células, né? Então, a gente não tem exatamente registrado como que isso aconteceu e quando exatamente, mas a gente tem uma noção que deve ter ocorrido entre 2 e 1 bilhão de anos pelo registro geológico, tá? Que é onde a gente encontra fósseis muito dispersos ali no tempo geológico, de organismos que eram multicelulares, que aparentemente não era nenhuma coisa nem outra, nem animal, nem planta, né? Poderíamos pensar aí, sei lá, uma coisa muito... Não era um fungo, mas vamos usar de exemplo aí, só para poder ficar didático, só pensa num fungo, por exemplo, que é uma coisa que não é nem animal nem planta, né? Então era uma coisa diferente, mas não estou dizendo que era um fungo, né? Estou falando só aqui só para a gente pensar como exemplo, assim, que não é uma coisa nem outra, né? Tipo arqueia? Tipo arqueia? Não, mais recente ainda que a arqueia. A arqueia é mais antiga. Eu já estou falando de organismos celulares que formavam colônias coesas, já eram eucariontes, já tinha núcleo no centro ali e tudo, né? Aí, então, a gente pensa em coisas mais ou menos assim. Então, ali que deve ter ocorrido essa divergência. Por quê? Mais ou menos em 700 milhões de anos, que é quando a gente tem registro, talvez um pouco antes, talvez em 1 bilhão de anos, a gente tem um registro fóssil de algumas coisas, um emaranhado de células. Depois eu posso até mandar uma imagem para ver se vocês colocam aí. Depois eu vejo aqui, eu procuro e coloco. É um fóssil de um negócio que o pessoal acha que é o primeiro fóssil, fóssil de um dos primeiros animais, porque ele parece ser o fóssil de um embrião, uma coisa que está no seu desenvolvimento embrionário inicial, né? Que os animais, quando eles fecundam, aí você tem a formação do embrião, o embrião ele passa por uma fase lá, né, de duplicação das células, formando um emaranhado de várias células, uma bola de várias outras células, né, que a gente chama de mórula, se não me engano, o nome dessa fase. Então, já encontraram no registro fóssil uma coisa parecida com isso, uma coisa parecida com um embrião, só que isso data mais ou menos de 1 bilhão de anos. Então, só que a gente não sabe o que pode ser aquilo. Pode ser que seja um dos primeiros animais, pode ser um tipo de embrião que preservou de um dos primeiros animais de fato. Só que a gente não tem como ter certeza se é, mas está lá no registro fóssil. E quando que a gente tem animais mesmo, que a gente bate o olho e fala, nossa, ó, aqui sim a gente tem animais, sem sombra de dúvida, no registro fóssil. Aí vem um pouco depois, em torno de 600 milhões de anos. Então pensa o seguinte, ó, entre 1 bilhão e 600 milhões a gente tem esse tempo aí, né? Mais ou menos de 400 milhões de anos de diferença. Então é possível que os animais devem ter surgido em torno de 1 bilhão. Mas a 600 milhões de anos é onde a gente tem, de fato, fósseis de coisas que a gente já chama de animais, né? Que é chamada de biota de Ediacara. A gente tem fósseis de uns bichos assim esquisitos, de corpo mole e tal, umas coisas que parecem uns vermes, outras coisas que começam a lembrar muito de longe um invertebrado. Então a gente tem ali. Então é provável que os animais eles surgiram primeiro, né? Eles surgiram, provável não, a gente já está certo que eles surgiram primeiro do que as plantas como a gente conhece hoje, plantas terrestres, né? Agora, as primeiras formas de vida que começaram a fazer fotossíntese, né, também eram de ambiente marinho. Aí sim a gente pode dizer que elas são antigas, são bem mais antigas. Então elas também devem ter mais ou menos desse grupo de organismos que eu chamo de multicelulares eucariontes, devem ter surgido mais ou menos nesse intervalo de 1 bilhão entre 2 e 1 bilhão de anos, tá? E aí a gente tem alguns fósseis também de algumas coisas esquisitas que possivelmente representam esses primeiros organismos, que eram multicelulares, faziam fotossíntese, né? Eram eucarionte, que a gente chama, ou seja, tinha um núcleo da célula ali com o DNA nuclear, etc. Tá?
não significa que a fotossíntese surgiu ali, há 1 bilhão de anos. A fotossíntese é bem mais antiga ainda do que isso, porque aí sim a gente entra no que o Elisandro falou, aí mais antigo, aí a gente tem fósseis de bactérias, que são outros tipos de organismos, que é diferente desses que a gente fala que é eucarionte, tá? Que esses daí já eram mais parecidos com bactérias também, e esses sim são mais antigos. Esses têm mais de 2 bilhões de anos, 2 bilhões e meio, até 3 bilhões de anos. Então, assim, perceba o seguinte, que como para dar uma resposta para essa, você vê como que o negócio ele é bem complexo, porque tem muito meandro nessa história, muita coisa. A evolução da vida é uma coisa bem complexa, né? Então, assim, para poder responder, quando falar quando que virou planta e animal, é uma coisa bem, bem complicada. Por quê? Primeiro, porque, obviamente, a gente não tem, assim, todas as respostas. Segundo, porque pelo que a gente conhece, né, dos mecanismos, né, esse processo todo de evolução, ele é bem, bem complexo. A evolução, a gente costuma dizer que ocorre em mosaico, né? Então, por conta da complexidade dele. Então, basicamente, assim, colocando para vocês como que isso deve ter surgido no registro fóssil, isso eu estou falando só de registro fóssil. A gente tem mais ou menos esse retrato, tá? Esse retrato geral de quando deve ter surgido. Então, pense em algo entre 2 e 1 bilhão de anos. E aí a gente tem algumas evidências dos fósseis mostrando o que poderia ser esses primeiros animais e o que poderia ser uma primeira forma de vida multicelular que não era animal nem planta. A gente tem alguma coisa ali também. E os primeiros registros fósseis de uma coisa multicelular que fazia fotossíntese, vivia nos mares, mas não eram as bactérias, que as bactérias são mais antigas, a fotossíntese é mais antiga, surge lá com as bactérias, né? Então eu estou partindo desse ponto de divergência ali entre uma coisa que lá na frente depois a gente vai chamar de planta e uma coisa lá na frente que a gente vai chamar de animal. E a planta terrestre? Quando que a gente tem as plantas de fato ali, né, no ambiente terrestre? Aí isso é bem mais recente em comparação à idade dos animais. Aí a gente vai encontrar as primeiras evidências mais ou menos acho que em torno de 400 e poucos 400 e tantos milhões de anos, 450 mais ou menos entre 400 e 450 milhões de anos. Acho que é 430, eu acho, se eu não me engano. Posso fazer uma interrupção aqui? Assim, o David Neto, ele falou, né? Resumindo, a evolução da vida é uma brisa de LSD. E talvez, para quem não está habituado a estudar, ver, verificar, né? Parece que fica uma coisa muito distante da outra, é difícil de encaixar ali, difícil de achar digamos assim, uma linha, né? Para que o raciocínio da pessoa consiga enxergar a evolução. Qual que seria uma forma fácil para a pessoa enxergar? Olha, realmente agora eu estou enxergando a evolução. Eu vi que aqui transformou numa coisa. Tem como a gente relacionar isso de forma mais simples, mais direta, para essa pessoa que ainda não enxergou a evolução? Olha, meus colegas me permitem aí eu responder essa questão. Eu diria o seguinte, eu acho que uma maneira mais simples para a pessoa enxergar que pelo menos as coisas mudam, basta que ele, por exemplo, procure entender, depois essa pessoa pode, outros que tiverem dúvida, procurar na internet, coloca lá assim, sobre embriões de galinha ou de aves atuais, por exemplo, coloca lá que você vai encontrar sobre a mudança, por exemplo, nos dígitos, né, nos dedos aqui de uma galinha, que você vai perceber que, na verdade, existe estudo, né, atual mostrando que a galinha, quando ela forma a asa dela, ela tem uma série de... Galinha não, as aves no geral, né, elas têm uma série de modificações nos ossos aqui, e a gente vê essas modificações acontecendo no embrião, né, que as aves, o bicho, né, depois que ele eclode ali, o pintinho, por exemplo, ele tem esses dedos, por exemplo, aqui eles são... Parte dos dedos são fusionados, outros dedos eles são reduzidos, formando a asa da ave. Né, uma série de ossos ali ficam fusionados. Só que durante o desenvolvimento do embrião ele é separado. E isso é uma evidência de que esse bicho lá atrás ele tinha esses dedos separados. Ele fazia parte de né? Porque lá atrás ele vem de ancestrais que eram dinossauros terópodes. Né, que tinha, e isso não acontece só com as gases. A gente vê no embrião isso acontecer. Durante uma fase do embrião ele está separado. Depois ele junta lá no finalzinho. E a gente não vê isso acontecer só na mão, vê acontecer também no pé, alguns ossos do pé também se fusionam no final do desenvolvimento do embrião de uma ave moderna, e nos dinossauros é separado. Só que na fase do embrião da galinha ela está separado ainda, só que lá no final é que ele gruda, ele junta, né? Então a gente vê coisas assim, são algumas evidências que a gente vê, por exemplo, na embriologia,
nas próprias aves, de novo pegando o exemplo, elas também eventualmente podem nascer com dentes, só que a ave não tem dente, só que às vezes acontece nascer com um toquinho de dente, alguma coisa assim, por quê? Às vezes acontece algum erro ali, né, alguma mutação que volta a ativar, tem alguns genes que estão desativados das aves, que é gene que produz dente. Elas estão ainda ali, só que eventualmente mutação volta a fazer esses dentes nascer. E outra E ave também que pessoa, fala muito sobre evolução é o casuar. Você observa a planta do pé do casuar, ela tem aqueles 3 dedos de um terópode bem primitivo. Tem, além dos 3 dedos, tem a garra no meio ainda. Você vê que tem aquela garra parecido com o deinônico, mas essa garra ela não está tão assim, perfeitinha. Ela fica meio torta, mas você observa nos pés das aves, que, principalmente do casuar, a maneira que esse animal é primitivo. Então você vê que ele se porta muito mais que um raptor do que uma ave normal, pela ferocidade do animal, pela violência. Então é um animal que não se domestica fácil e que mata um ser humano com muita facilidade. Por quê? Porque ele tem aqueles genes antigos, os genes primitivos, muito enraizado na sua evolução. Então, assim, se você observar... E outra coisa também, eu sempre ponho um exemplo de evolução. O jacu cigano. O jacu cigano, na fase de filhote, ele possui pares de garras extras em cada membro. E aí você observa isso na fase de filhote do jacu cigano. Ele consegue se segurar em galhos para fugir de predadores. Quando você observa essas garras, você vê essa mesma adaptação no Archaeopteryx. Aí você vê a íntima ligação entre o jacu cigano e o Archaeopteryx. Aí você consegue ver esse assim. aí Assim, também os amigos deram aqui, os meus colegas deram exemplos de o que seria a evolução, né? Deram exemplos de evidências da evolução. Mas eu assim, costumo perguntar para a pessoa o que convenceria ela de que a evolução realmente ocorre. Qual é o ponto ali que você acha que seria sensível para você? O que provaria para você? Porque a gente tem evidências de inúmeros tipos. A gente tem evidências morfológicas, a gente tem evidências moleculares, evidências fósseis, a gente tem evidência para todo gosto. Então, o que você gostaria de apreciar sobre a evolução? Porque aí a gente pode ter um norte do que seria uma prova para você. Porque dentro da ciência a gente não trabalha exatamente com provas, a gente trabalha com evidências. Então a gente vai apresentar evidências para você. Mas para você poder juntar esses pontos, você precisa também de um certo conhecimento base ali para você compreender o que a gente está falando. A gente não sabe, às vezes, com o nível de conhecimento que a gente está lidando. Às vezes a pessoa é muito aprofundada no tema, às vezes a pessoa nunca teve contato com o tema. Isso não é demérito para ninguém, a pessoa não é obrigada a saber de tudo e qualquer coisa. Eu, por exemplo, não saco nada de mecânica e vivo minha vida normalmente. Isso não é demérito, mas você ter ali um certo conhecimento é necessário para você entender o que a pessoa está falando, porque às vezes a gente apresenta uma determinada evidência e a pessoa está ali boiando, não tá nem assimilando o que a gente está falando. E no final da explicação, a explicação foi ótima, mas a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, e daí? E daí? o que isso prova, né? Que a gente mais ouve. Isso prova o quê? Um dos exemplos mais assim, simples que eu costumo dar é simplesmente você observa os cães. Observe os cães modernos. Você duvida de que esses cães têm algum parentesco com os lobos modernos? Você duvida que eles tenham algum parentesco com a raposa ou com qualquer outro tipo de
canídeo ali, você duvida? Imagino que você não duvide. Aí depois você dá uma gulgada ali, é fácil, dá uma gulgada ali e pesquisa ali a contagem cromossômica de uma raposa, de um lobo e de um cão moderno. Você vai ver a diferença ali desses canídeos, você vai ver a diferença gritante da contagem cromossômica. E isso já é um indício para você que se os cromossomos mudam naquela taxa ali, você imagina só com milhões de anos para esses indivíduos se modificarem. Como que eles estariam distantes um dos outros, né? Então, isso ali eu acho que é um bom indício, mas talvez não seja o ponto sensível para a pessoa, entendeu? Por isso que eu estou falando que eu preciso saber o que é o ponto sensível para ela, o que seria uma prova para ela. Aí, Só então, uma perguntinha rápida, né? A gente responde aqui. Eu não sei se a gente vai responder essa do chat ou a gente vai ver aquelas que eu também tenho, né? Que também são... Essa do chat, tem mais umas 3 que são semelhantes, tá? Que é assim, a pessoa ela fica com o pé atrás porque a gente diz que a vida veio do mar, evoluiu do mar, saiu da água, se evoluiu na terra, e a baleia foi um caso que ela voltou para o mar, né? Um mamífero voltando para o mar. Que aí eles dizem que é uma involução. Aí eu queria saber de vocês como é que se refere a esse caso. Evolução não existe. Evolução em ciência não existe. A evolução, ela não tem teleguiado, ela não é regida por nada, a não ser pela própria seleção natural mesmo. Então, evolução é um termo que não existe. Evolução é uma maneira dos próprios criacionistas querer tirar o mérito da evolução. Então, a partir do momento que outro animal também que saiu da Terra e voltou para ela foram os ictiossauros. Eles eram terrestres também. E eles se tornaram semiaquáticos e foram para a água de volta. O que acontece? A evolução, ela entra em tal patamar assim que ela não tem ponto de partida certo. Não existe macro nem microevolução. Existe evolução. Por quê? Porque evolução é uma coisa que não se controla. Ela é regida pela genética, ela é regida pelo processo epigenético, regida pela força, pela química, pelo ambiente. A criatura ela se adapta de várias formas. Então, evolução é um termo errado e que não existe. exatamente, Elisandro. Involução realmente é um termo que não existe. E para ter uma noção assim, se faz sentido o indivíduo sair da água, depois voltar para a água e tal, e daqui a pouco sair de novo, faz sentido, porque os indivíduos eles estão sempre migrando. Você já ouviu falar no processo migratório de alguns animais? Então, eles estão sempre migrando e alguns ambientes se tornam tão ruins para aqueles indivíduos ali viver que eles vão migrar para outro à busca de comida. E isso força com que indivíduos saiam de um certo ambiente e vá para outro, entende? E se você, aos poucos ali, tem indivíduos que estão buscando na água ali o alimento ali, e aquele alimento mais abundante, ele é na água, sempre na água, você vai ter uma especialização de indivíduos que tendem a entrar na água e buscar o alimento com mais facilidade. Então, esses se alimentam, esses conseguem passar sua herança genética à frente, e esses indivíduos eles vão ficando cada vez mais especializados em entrar na água e depois em viver mais tempo na água, entende? E depois não só ficar ali nas margens, mas adentrar mais a água, né? Então, esse processo faz total sentido. E se a água tiver ruim para ele viver e ele conseguir chegar até ali à beira para poder se alimentar de algum animal ali, de alguma coisa que venha
a ser mais fácil ou mais nutritivo, ou que de alguma forma atrai aquele animal ali, ele pode voltar para a terra de novo, porque aí você vai ter o processo contrário. Os animais que conseguem ali buscar a comida mais para fora da água, eles vão se modificando dessa forma, porque eles vão sendo selecionados pelo próprio ambiente, entende? Então o ambiente se modifica e os animais se modificam com a modificação do ambiente. Então faz total sentido. Isso aí, É, eu concordo. só, só um ponto aqui, pessoal, porque eu tenho uma dúvida. E eu também tenho aquelas perguntas, né, que eu queria muito fazer, porque Uhum. vai abranger também o assunto. Como que funciona a questão de datação, né? Porque quando você comentou, Alessandro, um tempo bem grande nas questões anteriores, eu entendo que a gente vai ter uma datação ali. Como que funciona essa datação? Porque o mais comum é o poço lá de carbono 14, que tem uma Uhum. limitação. Nesse Sim. caso, como é que fica? Datação ela é feita por vários métodos, né? Então, hoje a gente tem dois grandes grupos de datação, né? Dois métodos. Um deles são as chamadas datações absolutas, que inclui o carbono 14, e a outra são as relativas. A relativa surgiu primeiro. Como que isso aconteceu? Lá, final do século XIX e XX, em parte do século XVIII também, os naturalistas lá na Europa estavam estudando as rochas, e aí eles percebiam que as camadas elas ocorriam sempre numa mesma sequência, de acordo com o conteúdo de fósseis nessas camadas de rochas, né? Então você tinha uma camada aqui, por exemplo, com conteúdo de fósseis ali, alguns tipos de fósseis, depois uma outra em cima com outros tipos e assim por diante. Então eles começaram a perceber que isso se repetia, esse padrão em vários locais onde afloravam essas rochas, né? E aí eles começaram a correlacionar essas camadas. Olha, essa daqui é a mesma da outra que eu encontro lá do outro lado. Aquela uma lá do outro lado, ela está embaixo. Então pode ser que essa daqui então corresponda a essa. Aí eles começaram a fazer esse tipo de correlação. Isso a gente chama de correlação mesmo, bioestratigráfica. E um outro padrão que eles observaram é que a sequência dos fósseis ela era mais ou menos parecida também em todo mundo, a sequência no sentido vertical. E aí eles perceberam isso, deram um nome para isso, chamaram de princípio da sucessão biótica. Então você tem a correlação e a sucessão biótica. O que seria essa sucessão? Eles tinham que explicar o que explica, na verdade, tinha que dar explicações para o que explicava aquele padrão de rochas ali, de fósseis ocorrendo, né? Visto que cada camada, os próprios geólogos já lá do século XVIII, XIX já entendiam que representavam ambientes antigos de deposição, que aquilo demorava muito tempo, provavelmente, para se formar, mas ninguém fazia a menor ideia de quanto tempo, né? Até essa época, ninguém tinha noção da idade do planeta Terra, idade das rochas e tal. O que tinha, na verdade, eram chutes, né? Eram especulações. Tudo, né? Eles tinham especulações, né? Chutes e especulações a respeito disso. Então, por exemplo, aí tinha gente que tentava calcular a idade, a taxa de formação de camadas geológicas baseado na taxa de sedimentação, ou seja, de deposição de sedimento no fundo de um mar, por exemplo, no fundo de um lago, e extrapolava isso. Olha, se em tanto tempo cai você tem a formação de tantos centímetros de areia, né? Então, quanto tem esse pacote todo de não sei quantos metros de altura? Deve ter tantos milhões de anos calculando de acordo com essa taxa de sedimentação. Então, o pessoal usava esses cálculos. Só que o que acontece? Desde o começo, o pessoal sabia que era problemático usar isso, porque a gente não tem como saber se isso é constante ao longo do tempo. Não tem como, e não é, né, constante. Então, não dá para ter noção muito, muito certa das coisas. Então, o pessoal tentava inventar métodos aqui e ali, baseado em coisas assim que eram muito discutíveis. E aí, mas eles tinham mais ou menos uma noção de que poderia ser antigo, né? Só que não faziam ideia exatamente da ideia. O que esses geólogos faziam então? Eles trabalhavam com a possibilidade de que aquelas camadas eram muito antigas, né? Mas e que elas teriam se formado, né, a partir de sequências de eventos que teriam ocorrido no passado. Então isso acabou dando origem ao que a gente chama de datação